Olá! Aqui no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e muito interessante e que gera muita polêmica. Existe normal? Boa pergunta, né? Se a gente entra no supermercado, quando a gente entra no supermercado e vai lá na gôndola de shampoos, né? Aí você vê lá, shampoo para cabelos normais. Eu fico pensando quando eu vejo essas coisas, o que seria um cabelo anormal? Será que ele vai lá pro meu consultório? Vai pro seu consultório toda semana, porque ele acorda totalmente, maluquinho. A gente ainda tem esse conceito da normalidade, né? E isso é muito perigoso, né, Paulinha? Eu adoro colorir, é uma terapia pra mim. E aí aquela lápis cor da pele, né? Pensando cor da pele de quem, né? Nós no Brasil temos tanta diversidade, né, relacionado a isso. Cor da pele de quem? Você vai comprar um band-aid cor da pele. Que cor da pele, né? Então, o que é essa normalidade? Quantos tons de pele tem no Brasil, num país tão miscigenado? E aí está a nossa grande riqueza, que é a miscigenação da população que a gente tem aqui, né? Quantos tons de pele não tem? E esse conceito de normalidade, ele não é de agora, ele vem de muito tempo, né? É um grande perigo isso, porque ao longo da história, a humanidade sempre quis colocar padrões, né? O que é o padrão de beleza, o que é o padrão de certo e errado, o que é o padrão de crença, o que é o padrão de roupa, o que é o padrão... E aí, de repente, as pessoas que não estão encaixadas nesse padrão, elas sofrem, né, Paulo? Sofrem, elas são excluídas, né? Então a gente vive num mundo muito binário, né? Ou é isto, ou é aquilo, e quem não tá fora de ou isto ou aquilo é excluído, né? Por que a gente não pode pensar no mundo com mais es ao invés de ou, né? Exatamente, por que não o e? Estamos agora no verão chegando aí, e as pessoas ficam pensando assim, nossa, eu não estou com corpo de praia. Que corpo é o corpo de praia? É o seu corpo dentro de uma roupa que você acha adequada para você, para ir pra praia, que te faz feliz, e ir pra praia, acabou, é o seu corpo do jeito que ele tá. Mas as pessoas sofrem por quê? Porque é bombardeado em cima dessa pessoa um modelo de beleza único, né? Só tem aquele padrão, aquelas curvas que nem são normais normais que eu falo naturais, né? Photoshop, aquilo né? É Photoshop. Nem existe, né? Aquilo é Photoshop, tem um vídeo no YouTube, a gente vai colocar o link dele aqui daqui a pouco. Esse vídeo, ele mostra como que é possível fazer um pedaço de pizza virar uma mulher. Ou seja, aquelas curvas não existem, elas são fabricadas, mas as pessoas veem aquilo como se fosse o padrão que ela tem que ter para ela ser feliz, e aí ela sofre, né? Então, quando a gente fala em normal, e sem contar, isso a gente está falando de padrão de beleza visual, mas tem outras coisas muito mais, até mais profundas, né? Que é a questão do ser normal em relação ao comportamento, o jeito de viver. Aquele tipo de família é normal, aquele tipo de família é anormal, será? Né? É o respeito às diferenças, né? É normal ser heterossexual, é anormal ser homossexual, né? É normal, e aí a gente chega lá na história, quando os seres humanos se digladiavam e continuam se digladiando, sempre nessa questão do que é normal e do que não é normal. No nazismo, né, existiam os normais, que eram os arianos, os outros tinham que ser triturados, né? Um horror, né? Ou já na escravidão aqui no Brasil, os escravos eram vistos como anormais. Já houve época em que as pessoas que tinham deficiências iam para viravam aberrações em circo, né? Então isso é muito perigoso, né? E é importante a gente refletir sobre isso, porque a gente traz o normal como sendo algo intrínseco, né? Como não sendo algo que a gente é criado sociocultural, religiosamente de alguma forma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for voltar a coisa simples, né, disso, a mulher não podia votar, o negro era considerado menos inteligente e tantas outras coisas, a homossexualidade era considerada uma doença, hoje a gente já sabe que não é. Então se a gente não refletir e entender que o conceito de normalidade de alguma forma é criado, a gente cai em naturalizações bastante complicadas, né, e que trazem muito sofrimento, né? Exatamente. E aí a gente chega num teórico que eu gosto muito, que é o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, que ele fala, está vivo até hoje aí, fazendo suas teorias, e ele fala do mundo líquido, né? Que é justamente o que a gente vive hoje. Entender esse mundo líquido. O que é esse mundo líquido? Os padrões que eram muito mais sólidos, duros, hoje eles são muito mais fluidos, né? Então por isso que a gente vê aí marca de roupa, né? Não tem mais o gênero, homem, mulher, visto o que te faz bem, né? Ou uma marca de cerveja colocando lá o velhinho tatuado, assim, tudo diferente daquilo que a gente tinha visto até então como normal, né? Por imposição de um conjunto de regras, né? E aí a gente, para entender esse mundo, a gente tem que entender justamente que as sociedades de hoje estão buscando quebrar alguns paradigmas, né? Isso não quer dizer que você tem que concordar com o que está se quebrando,
mas é mostrar que existem maneiras diferentes de se viver, né? E que todas podem ser normais desde que se respeite um ao outro, tô certo? Que de novo a gente está falando, de novo na questão do respeito, de novo na questão da inclusão, na questão da diversidade, na questão das várias possibilidades de vida de pessoas, né? E se a gente não for pensar numa base única que seria a felicidade, né? E pensar nisso, né? Até que ponto a felicidade do outro vai interferir na minha pelo fato do que ele gosta de vestir ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então a gente entra na questão da reflexão e do diálogo sobre esse assunto de novo. E tomar muito cuidado com as naturalizações. É natural a mulher ser carinhosa, é natural o homem ser agressivo. Será que é natural? Será que não é uma construção? Então a gente precisa dessa reflexão. Será que não é uma construção? Quando já a criança nasceu e é uma menininha, eu já falo com a voz mais baixinha, eu já falo com uma voz mais delicada, eu já toco de outra maneira do que quando nasce um menininho, eu já falo quando o bebê está na barriga de maneiras diferentes, com um tom de voz diferente. Então será? Né? Eu acho que é muito essa questão de vamos refletir, não vamos tomar como verdade absoluta, vamos refletir, né? Exatamente. Caetano Veloso tem uma frase que eu adoro, né, numa música dele: de perto ninguém é normal, né? Ou seja, somos todos normais e não normais, somos todos diferentes, né? E dentro dessa diferença a gente tem que, eu acho que primeiro aceitar a nós mesmos, né, Paulo? E aí é uma área que você entende muito mais, né? Primeiro a autoaceitação do que eu sou, porque muitas vezes a pessoa ela não aceita o outro porque ela se vê no outro, não tem isso também? Sim, claro. Muitas vezes aquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente não gosta na gente, a gente quer de alguma forma tirar do nosso campo de visão e de contato pra gente não estar lidando com aquele sofrimento o tempo todo, né? E aí entra essa questão da gente realmente parar, refletir e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e começar a trazer mais respeito a si e aos outros, né? E vale como uma reflexão, né? Dentro do ambiente da sua casa, da escola onde você educa, da empresa onde você é gestor, onde você é funcionário. Existem padrões de normalidade que são impostos, tipo, eu não contrato esse tipo de funcionário, né? Tipo, aquele aluno é diferente dos outros, olha como ele é... Ou seja, será que a gente não acaba, sem querer muitas vezes, impondo um padrão de normalidade que faz pessoas sofrerem diariamente no mundo, né? E será que não vale a gente refletir sobre, poxa, que tal aprender com o diferente? Que tal eu ver que no diferente pode haver um ensinamento para mim? Porque às vezes sem querer eu estou oprimindo uma pessoa em ditar uma forma normal de se viver. E é importante a gente lembrar, quando a gente está falando de aceitar a diversidade, de lidar com a diversidade, a gente não está em nenhum momento querendo que todos sejamos iguais, mas que todos tenham né? a igualdade pelo menos de direitos, né? Então isso é uma questão importante, não é sermos todos iguais, mas sermos todos iguais de direitos, né? Acho que isso é importante. Até porque o normal é ser diferente, né? E na diferença está a riqueza da vida. Vamos pensar sobre isso e criar ambientes mais diversos, mais plurais, até porque já tem pesquisas mundiais mostrando que lugares onde a diferença é valorizada produzem mais, há melhor felicidade, convivência, há mais sonhos para serem compartilhados, há mais ideias e inovações acontecendo. Então valorizar essa diferença, trabalhar para aceitar essa diferença e para enxergar a diferença uma riqueza, faz bem para todo mundo, né? É isso aí. Valeu!